toi qui vis en moi, toi seul. It is thou who livest in me, thou alone. Krishna
Boa noite. Nós estamos iniciando hoje essa série sobre a síntese do yoga integral de Sri Aurobindo. O objetivo aqui é oferecer uma visão geral da estrutura da parte 4 da síntese, como uma contribuição para uma compreensão melhor, mais imediata, de uma eventual leitura direta dessa obra. Essa publicação, ela já foi traduzida por Ariamani, está em fase de revisão final, e a gente acredita que no primeiro semestre do próximo ano, ela vai estar disponível para leitura. Eu vou utilizar aqui uma abordagem, assim, bem acadêmica, que é a forma que eu estou mais acostumado, que eu trabalho no dia a dia. Eu vou mesclar os conceitos-chave dessa parte 4, com alguns resumos, com alguns diagramas e trechos de parágrafo de Sri Aurobindo. A gente vai incluir também, todo o encontro, uma atividade prática que é uma concentração. Hoje a gente vai iniciar com os conceitos básicos do contexto onde se insere o Yoga Integral de Sri Aurobindo, chamado por ele de Purna Yoga, ou Yoga da Autoperfeição. A fonte, o material que a gente vai trazer aqui, ele vem da própria obra, né, Síntese do Yoga, alguma coisa da introdução e depois da parte 4. Mas também alguma coisa das cartas sobre yoga. Sri Aurobindo, ele respondia a carta de discípulos que enviavam dúvidas ou perguntas para ele sobre toda a obra dele, não só da síntese. Essas cartas, elas foram reunidas e publicadas com esse nome, Cartas sobre Yoga. Essa edição que vocês estão vendo, ela está disponível no site do Ashram, em inglês. São 4 livros que somam mais ou menos 2.400 páginas de respostas de Sri Aurobindo. Essas cartas não vêm com a pergunta e nem com a data em que elas foram respondidas. A síntese, então, ela é composta por 4 partes e mais uma introdução. Essa introdução é praticamente uma 5ª parte. A gente vai abordar no próximo encontro alguma coisa da introdução e do Yoga da Autoperfeição, que é a parte 4. Essa parte 4, ela é constituída por 25 capítulos. Cada capítulo tem um título, aborda um assunto, que estão resumidos em forma esquemática nesse quadrinho. Esse quadrinho é como se fosse um mapa da parte 4 da síntese, o que é que ele vai abordar, em que ordem, mais ou menos, ele vai abordar, e algumas palavras-chave desses capítulos. A leitura desse quadrinho, ela é feita de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, Sri Aurobindo começa com purificação. O primeiro passo no Yoga Integral, do método do Yoga Integral, é a purificação da Buddhi, inteligência discernidora e vontade iluminada. Parte depois para a purificação da mentalidade animal, física ou sensorial, intensifica isso com a libertação do espírito, libertação do desejo, libertação do ego, depois libertação da natureza, das dualidades, uma superioridade aos 3 gunas. Numa outra etapa ele fala da perfeição dos instrumentos e depois da evolução, do processo de evolução, começando na mente intuitiva, mente iluminada, sobremente, supramente e ser gnóstico. Então, nesse quadrinho, estão resumidos em palavras-chave os 25 capítulos da síntese. A gente vai abordar 1 ou 2 capítulos por encontro, e aí eu volto a esse quadrinho porque ele traz só palavras-chave. Como a gente costuma dizer,
em Sri Aurobindo, você não pode tirar uma palavra de um parágrafo, que você já enfraquece o sentido do parágrafo. Aqui, eu trouxe palavras-chave. É como se você estivesse vendo a estrutura de um edifício, só a estrutura. Um mapa superficial do Brasil, onde você tem a contorno do país, os estados, algumas capitais, ou as capitais, alguns rios, para você ter uma ideia de como é o continente que você vai conhecer. E a gente vai conhecer o continente nos capítulos que vão vir aí para frente. Esse quadrinho, essa figura, ela é uma tradução de um quadrinho que está num fascículo da Universidade Aberta de Londres, A Busca Religiosa Humana, e que resume, assim, numa imagem, a concepção de existência de Sri Aurobindo. Como se diz, antes da existência existir, existia alguma coisa que não se pode conhecer e que é representada por 3 atributos: ser, consciência, força e deleite. Essa coisa que os antigos chamavam de aquilo, porque não pode ser definido, não pode ser conhecido, mas por uma questão prática, é representado por Sat Chit Ananda. Pelo deleite da manifestação da multiplicidade na unidade, se precipitou, ou se condensou, se transformou em parte na existência, na matéria. Nesse processo de condensação, vamos falar assim, da consciência que se condensa em diversos graus e vai se tornar o constituinte, a energia básica que forma as partículas atômicas, as partículas que formam o átomo, ela foi criando vários planos de existência nessa involução, como Sri Aurobindo chama, nessa descida, essa involução dessa consciência suprema, foi criando vários planos de existência com várias categorias ou espécies de seres nesses planos. Então, nesse contexto, primeiro foi criado o plano da supramente, depois um plano de mente, depois um plano de vida e, finalmente, o plano da matéria, de onde a evolução começa. Assim, quando só existia a matéria no universo, o plano da vida começou a pressionar sobre a matéria para que a matéria criasse vida. E aí apareceu a matéria viva. Depois, o plano da mente começou a pressionar sobre o plano da vida, e o plano da vida desenvolveu a mente. Sri Aurobindo diz que hoje, esse plano da supramente está pressionando o plano da mente para desenvolvimento e evolução para o plano da supramente, que seria a próxima etapa da evolução na Terra, e que o ser humano é o ser que está mais preparado para isso. No caminho, primeiro desenvolvimento da intuição, essa intuição se tornando cada vez mais intensa, vai constituir o plano da mente iluminada, que é uma mente que pensa por intuição, e depois o plano da sobremente, e finalmente um plano da supramente. Sri Aurobindo diz que entre a supramente e esse plano dessa consciência original, ainda pode haver outros níveis, outros planos, que vão ser conhecidos quando a humanidade chegar ali. Então, esse é o contexto onde acontece a evolução humana. Essa é uma visão, é um modelo de realidade proposto por Sri Aurobindo, que ele diz que nas escrituras antigas indianas, isso já estava descrito, ou pelo menos colocado ali de alguma forma. O yoga integral, então, é uma tentativa de acelerar essa evolução para um retorno mais rápido, ou um atingir mais rápido desse novo plano de existência da consciência, chamado por ele de supramente. Nesse processo de evolução da consciência,
Sri Aurobindo propõe também uma perfeição integral. O yoga integral, chamado por ele então de Purna Yoga, yoga da autoperfeição, inclui ampliação e elevação de todos os poderes de mente, vida e corpo, para que esses poderes sejam utilizados por um espírito divinizado em um deleite de existência, que é o motivo original da existência, segundo Sri Aurobindo, que é a manifestação da consciência divina una na multiplicidade e o deleite dessa multiplicidade na unidade divina. Então, o yoga integral, entendido como educação integral, porque visa o desenvolvimento completo do ser humano, além do retorno à consciência da unidade original, ele visa também o desenvolvimento integral do ser humano em todos os seus aspectos, além do espiritual, o pessoal, você com você mesmo, social, a interação com a sociedade, emocional, refinamento das emoções, aperfeiçoamento das emoções, o estético, a sensibilização estética em todas as artes, o desenvolvimento físico, desenvolvimento sensorial, sensibilização dos sentidos e também o conhecimento de mundo, mundano, vamos dizer assim, e a cultura no seu sentido mais amplo. Isso que é desenvolvimento integral, que a mãe chama de educação integral, até para colocar como uma coisa de educação mesmo. Bom, esses quadrinhos aqui, como eu falei, eu não vou abordar, é só para mostrar com quem está assistindo no celular vai ser um pouco difícil de ler, para quem está no computador, mas isso está lá no site da casa, quem quiser olhar depois. É só para reforçar que ele fala o seguinte: o primeiro passo é essa purificação da buddhi. Primeiro passo, você desembaraçar-se do prana de desejo, transformando o ser vital em instrumento livre e obediente de uma mente livre, desculpe. Porque isso é um ponto crítico. Como eu falei lá atrás, você encontra muita pessoa de poder que é conduzido pelo prana de desejo. É muito comum isso. O prana de desejo, ele aparece na mídia. Quando acontece alguma coisa, vai para a mídia. Mas aí, desejo de poder, desejo de riqueza, tudo que o ego e o desejo querem, vão comandar esse poder que você eventualmente desenvolveu. Eu não vou detalhar o quadrinho. Ele fala que não é necessário você começar por aí, mas é importante você ter um certo desenvolvimento nesses níveis mais baixos, nesses primeiros, não fala mais baixo, mas nesses primeiros elementos, antes de desenvolver poderes nesses elementos mais altos. Não é necessário seguir uma escadinha, mas é importante você ter um certo grau de purificação para poder desenvolver essas coisas mais elevadas. Não vou ficar nisso aqui. Agora, gente, segundo passo, isso é o contexto, né, do yoga integral. Eu trouxe hoje uma carta, uma das cartas mais longas dessas cartas sobre yoga, uma carta que tem umas 4 ou 5 páginas, que o próprio Aurobindo chama de processo central do yoga integral. Essa parte das cartas chama-se planos e partes do ser, onde ele fala de ser psíquico, depois ele vai falar do processo central do yoga integral. Ou seja, se yoga integral é uma coisa tão ampla assim, aperfeiçoamento completo do ser humano, da humanidade, alguém perguntou alguma coisa para ele, a pergunta não é registrada na carta. As cartas só têm as respostas dele, não tem o que a pessoa perguntou. E ele vai explicar esse processo central. Quer dizer, o que é o processo central? O que é que a gente tem que fazer? O que é o plano de fundo? Qual é a disposição da consciência permanente no yoga integral? Só que antes disso, para ficar mais claro, tem aqui planos e partes do ser. Essa figurinha é só para reforçar que essa é uma perspectiva da coisa. Não é a única perspectiva, nem mesmo em Aurobindo. Em vários momentos ele apresenta outras perspectivas do ser. Então essa é uma delas, tá? Que é o seguinte: a gente vive aqui na consciência de superfície. Tem a consciência mental,
a consciência vital e a consciência física. Só que isso é muito mais complexo do que parece. Aqui, nessas cartas, ele vai descrever, trabalhamos isso num encontro da casa, começo dos anos 2000. Ele vai descrever, nossa consciência oscila, desde uma consciência que está no mental psíquico, até uma consciência que desce de vibração, vou falar assim, para um físico vital. E a pessoa, ela é reconhecida pelo estado de consciência mais comum, mais frequente nela. Mas todos oscilamos dentro de uma região, talvez maior, talvez menor, mas todos nós temos oscilações, assim, de nível de consciência, de grau de consciência. Alguns são mais mentais, outros mais vitais, mas todos nós oscilamos. O que ele coloca é que nesses níveis de superfície, o ego e o desejo estão muito envolvidos aqui. Mas, no que ele chama de ser interior ou subliminal, que na psicologia moderna é chamada de subconsciente, existe um mental interior, um vital interior e um físico interior. Esse mental interior, físico interior, ele chama de o verdadeiro vital, o verdadeiro mental, porque eles estão sob influência do mais fundo, que é o psíquico. E o que é o psíquico? É um princípio que está conectado diretamente com o superconsciente. Como se cada um de nós, dentro dessa estrutura atômica que nós somos, um bando, trilhões de células e quintilhões de átomos nesse corpo, existe como que uma fagulha da consciência divina que é idêntica à consciência divina original. Em torno dessa fagulha, começa a ser criada uma personalidade psíquica. A diferenciação já começa aqui. Cada um de nós tem uma personalidade psíquica que influencia diretamente esse mental, vital e físico interiores. A questão aqui é que essa personalidade psíquica está em contato direto com o superconsciente e traz uma direção correta, uma influência correta, uma ação correta, que quanto mais você vive em contato com esse psíquico, mais você está, como diria assim, atuando da forma correta no mundo. Enquanto que nessa consciência de superfície, você está aqui envolvido com milhões de coisas que podem não ser corretas. Então, essa é uma visão que Sri Aurobindo traz nas cartas, e que nós vamos fazer daqui a pouco uma concentração. Isso encontraria-se no subconsciente, quer dizer, um mergulho no subconsciente, para você encontrar esse princípio psíquico que está no fundo do ser e que tem um contato direto com o superconsciente. Esse superconsciente estaria no inconsciente coletivo. Nesse subconsciente, que é o inconsciente da psicologia, existe um inconsciente de Sri Aurobindo ainda, onde tem uma mente vital e um material mais inconscientes ainda. Isso é bem, assim, detalhado nessa parte das cartas. Não é objetivo nosso estudar isso agora, mas colocar a importância do psíquico em toda essa visão de Sri Aurobindo. A psicologia diz que a nossa consciência é a ponta do iceberg, né? Você tem o subconsciente e o inconsciente, que é o fundo do mar, que afeta diretamente nossa vida, nossas atitudes conscientes. Mas Sri Aurobindo, ele fala diferente. Ele fala que, além do inconsciente, você tem um superconsciente. A nossa consciência é uma faixa de consciência como a faixa da luz. A gente enxerga uma faixinha de luz de frequências de radiação eletromagnética, certo? As frequências abaixo, que seria o subconsciente, inconsciente, a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. O celular está aí para comprovar. Sri Aurobindo fala que não é só escuridão subconsciente, tem uma parte que é luminosa, que seriam as ondas, aqui no caso da luz, de frequências maiores, que é o ultravioleta, raio-x, raio-gama, raios cósmicos.
essa parte é o subconsciente, é o superconsciente. Então, esse inconsciente, subconsciente, ele vai para baixo, para o escuro, mas ele vai para cima, para a luz também. Só que a gente só enxerga, só percebe uma faixinha que é trazida pela nossa consciência. Bom, esse superconsciente que ele fala é o plano da supramente. E outros eventualmente existentes até o retorno da consciência, nessa consciência de Sat Chit Ananda. Aqui está escrito diferente. A gente ainda está na faixa da mente. A própria mente espiritual, ela tem essas gradações aqui. Essas gradações, eu encontrei uma diferença na síntese do yoga e na vida divina. Ele parece que inverteu o nome da coisa. A coisa é a mesma, mas ele achou que o nome poderia ser invertido. Então, essa mente intuitiva, que agora eu não vou lembrar se é na síntese ou na vida divina, está no meio e a mente iluminada está em cima, o conceito é o seguinte: a mente espiritual, ela caminha na direção da intuição. Quanto mais frequentes forem as intuições, a mente mais alta passa para uma mente que é quase só feita de intuições. E depois um outro nível ainda, quando não existe mais o raciocínio. Tudo é intuitivo. O que é intuitivo? É uma percepção direta do que é. Você não pensa, você não faz um raciocínio, você não deduz com base em fatos exteriores. Você sente diretamente qual é a verdade da coisa. E ele separa isso em duas etapas, né? Uma etapa onde isso é frequente, mas não é contínuo, e uma segunda etapa onde acaba o raciocínio lógico, o raciocínio dedutivo, e a mente trabalha na base da intuição. Eu acho que está um pouco distante para a gente, mas intuição é uma coisa de experiência comum. Acho que todo mundo já teve alguma intuição aqui, certo? Essa parte do ser psíquico que eu tinha trazido, o Ricardo já trabalhou bastante, né, nos primeiros encontros ali. Em palavras de Sri Aurobindo, alguns trechos das cartas, onde ele coloca aqueles planos. Quer dizer, o psíquico, ele fica por detrás, suportando o mental, vital e físico interiores. E também a natureza exterior. Você consegue trazer isso para frente, quando o seu psíquico está à frente, ele comanda também o vital, o mental e o físico exteriores. Mas o psíquico, ele precisa estar à frente. Quando ele está atrás, esquecido, quem comanda é ego e desejo. O ser central, Jivatma, que usa tudo para manifestação. É uma porção, aqui não é o psíquico, tá? Aqui é esse Jivatma, que é a fagulha do divino, que o homem não percebe. Ele se identifica com o ego mental e vital. É somente pelo crescimento desse psíquico na natureza, da própria natureza, que a pessoa começa a entrar em contato consciente com esse ser central acima. E aí, esse contato, ele vai organizar, controlar todos os movimentos da natureza. É o caminho mais seguro para o desenvolvimento. Bom, terminando assim, passando para uma outra etapa dessa primeira parte, vamos abordar agora o processo central do yoga integral. Depois a gente abre para a conversa, tá? O que é o processo central do yoga integral? Aqui eu coloco de Sri Aurobindo, porque quando ele escreveu isso, foi aí entre 1910 e 1920, essa carta não tem a data dela, só existia um yoga integral. Agora todo mundo conhece, existem muitos yogas integrais. Então a gente tem que falar yoga integral de Sri Aurobindo. É o seguinte, aqui mais um parágrafo de Sri Aurobindo. Quer dizer, a gente vive, na maior parte do tempo, na mente, vida e corpo de superfície. Mas existe esse ser interior com maiores possibilidades que a gente tem que acordar. Hoje, é uma influência muito pequena que a gente recebe e que essa influência que nos impulsiona para uma busca de beleza, de harmonia, de poder no sentido positivo e de conhecimento. Então, o primeiro processo do yoga é abrir as extensões desse ser interior e viver de dentro para fora.
governando toda a nossa vida exterior por essa luz e força interiores que vem do psíquico e que está em contato com o superconsciente. Daí você descobre sua verdadeira alma. Alma é uma palavra que está muito contaminada, né? Por isso ele usa muito mais o psíquico, mas seria a alma original, vamos dizer assim, das tradições. Que não é essa mistura de elemento vital e físico, mas algo dessa realidade que está por detrás, uma fagulha do fogo divino único. Aqui onde todos nós somos um, não percebemos. Até aquelas pessoas que você mais odeia têm essa fagulha do fogo divino. Mas talvez na manifestação exterior esteja completamente distorcido. Depois tem um parágrafo aí para dentro que complementa isso. Então, processo central do yoga integral tem que aprender a viver neste ser interior, neste psíquico, e a partir daí purificar e orientar todo o restante da natureza dirigindo para a verdade. Depois, nesse parágrafo, ele fala posteriormente, mas em outros locais ele fala que não precisa ser posteriormente, que pode ser concomitantemente. Seguir-se uma abertura em direção ao alto e uma descida de um princípio mais alto do ser. Aqui os resumos, né? Que é o processo central do yoga integral. O que é? Que é o plano de fundo, o pano de fundo, a música de fundo, o estado de espírito permanente dentro do yoga integral. É uma abertura. Abertura para dentro dessa mente vital e físico exteriores para esse princípio psíquico. E para cima, para aquilo que está acima da mente. Ou seja, uma abertura do centro do coração, uma concentração no coração e um chamado para o divino se manifestar dentro de nós e, através desse princípio psíquico, tomar e conduzir toda a natureza. E abertura desses centros mentais, uma concentração na cabeça, uma aspiração e chamado e vontade sustentada é uma vontade permanente, para a descida da paz, poder, luz, conhecimento e Ananda. Ele enfatiza, primeiramente, uma absoluta calma e paz. Primeiro, absoluta calma e paz. Porque se você estabelece uma calma e paz em você, a manifestação dessas outras coisas, ela é segura. Se você não tem essa absoluta calma e paz, uma manifestação, uma descida de conhecimento pode desequilibrar você. Uma descida de Ananda pode desequilibrar, pode te tirar do eixo. Por isso ele enfatiza muito que você deve aspirar para absoluta calma e paz. Se não vier primeiro, se vier Ananda primeiro, é porque você já está preparado para isso. Se vier poder e luz, você já tem a estrutura para isso. Mas a aspiração é na calma e na paz. Depois tem essa ênfase na entrega. Conhecimento para o trabalho divino somente e entrega essa guiança. Rejeição a todas as forças egoísticas ou que apelam ao ego. Num diagramazinho, o processo central do yoga integral, então, ele se traduz em um estado de concentração, um estado de aspiração. Uma concentração, uma aspiração para manifestação da paz ou silêncio no seu ser completo, na mente, física e vital, e uma aspiração para a manifestação do ser psíquico, ir fundo no coração e agir através dali. Não é ouvir a voz do coração como fala a música, porque a música fala ouvir a voz do coração emocional. Não é o centro emocional, é alguma coisa que está atrás do centro emocional. Mas que um caminho para você ir atrás do centro emocional é passar pelo centro emocional, seus sentimentos mais profundos, mas não é isso, é atrás disso. E a poesia, como o Sri Aurobindo coloca, é um dos instrumentos muito bons para isso. Então, de novo, uma abertura para dentro e uma abertura para cima.
a força divina, ou Shakti, aspecto de paz, o aspecto de paz da Shakti divina, porque essa Shakti divina tem todos aqueles aspectos, né? Paz, poder, luz, conhecimento, Ananda, mas a aspiração é para a descida da paz. A gente fala, em algum lugar ele fala de uma paz sólida, como se uma paz sólida estivesse envolvendo você e penetrando você. Eu imagino mais facilmente uma paz líquida, como se estivesse no fundo do mar, envolvido por um líquido do fundo do mar da natureza da paz. Lembrando que essa Shakti divina, ela está em torno de nós, ela existe independente de qualquer coisa. A gente é que é fechado para isso, como uma esponja que está dentro do envelope. Está dentro do envelope e ela não absorve água. Todo o trabalho do yoga integral é abrir esse envelope para que essa esponja possa absorver a água. A aspiração para a descida da paz e a aspiração para a manifestação do psíquico, como que são a linha mestra do yoga integral. Todo o restante é simplesmente para aperfeiçoar o corpo, aperfeiçoar a mente, abrir os seus canais para que essa energia possa descer mais facilmente. Mas o central é você fazer contato consciente com essa energia da Shakti divina. E aí essa energia toma a natureza e vai rejeitando o que tem que ser rejeitado, sublimando o que tem que ser sublimado, criando o que tem que ser criado, integrando e harmonizando a natureza. Nesse quadrinho é uma outra carta que ele fala da transformação tripla ou tríplice. Transformação psíquica é trazer o psíquico à frente. O método sadhana é interiorização, concentração no coração, abertura para dentro para o psíquico e uma guiança a partir de dentro desse psíquico. Você ser conduzido por essa voz que fica no fundo da caverna do coração, a partir de intuições que vêm daí. Segunda transformação, uma transformação espiritual, que é trazer a paz, a força, o conhecimento e a Ananda para baixo e para dentro. Mas ele insiste, aspirar pela descida da paz, que vem por aspiração e entrega, por uma concentração no alto da cabeça, uma tentativa de abertura ao alto, e você começa a receber uma guiança a partir de cima. Esse a partir de cima é como você pode sentir isso. Ele detalha na síntese que não necessariamente você sente assim. Você pode sentir de outra maneira, mas normalmente as pessoas sentem como uma descida de cima. E, finalmente, ele fala que a transformação supramental, quer dizer, você ascender a esses níveis mais altos, é uma graça da Mahashakti. Não é por nenhum trabalho que você possa desenvolver que isso vai acontecer. O que você pode fazer é se tornar um meio apropriado para isso, por purificação, libertação e perfeição, que é a que está naquele quadrinho inicial. Por uma abertura para dentro e para cima, uma aspiração e entrega esse poder. Esse quadrinho aqui tenta resumir tudo isso. Uma aspiração do ser que é respondida por uma descida. Uma entrega a essa guiança, uma abertura para cima e para dentro. Isso seria o processo central. Isso tem uma carta, eu coloquei a carta no site também, tá? Quem quiser, se dispuser a ler a carta inteira, são umas 4, 5 páginas de Sri Aurobindo, mas como é uma carta de resposta aos discípulos, é numa linguagem mais direta, uma linguagem mais simples, não é uma linguagem filosófica. Mas ainda assim, é Sri Aurobindo falando. E aqui, um trecho final dessa carta. São muitas palavras, né, muita letra. Isso é um único parágrafo que eu dividi em 2 partes para facilitar a leitura. Mas é uma coisa, assim, fundamental. Não tem o que não seja fundamental em Sri Aurobindo, tá? Mas isso aqui eu acho que vale a pena trazer aqui. Eu vou ler, assim, para quem está no celular. Mais uma coisa, ele já falou muito antes, tá? Já falou 3 páginas e meia ou 4, e aí no final da carta ele coloca isso aqui. Neste processo de descida e de trabalho, é muito importante não confiar inteiramente em si mesmo, mas confiar na orientação do guru
e submeter tudo o que acontece ao seu julgamento e arbitragem e decisão. E aqui começa. Pois frequentemente ocorre que forças da natureza inferior são estimuladas e excitadas pela descida dessa força e querem se mesclar com ela e voltá-la em seu próprio benefício. É quando você não trabalha aquelas partes de baixo. Muitas vezes acontece também que algum poder ou poderes não divinos em sua natureza se apresentam como o Senhor Supremo ou como a Mãe Divina e reivindicam o serviço e entrega do ser. Aí, como se diz no popular, ferrou. Se essas coisas são aceitas, então haverá consequências extremamente desastrosas. Se de fato, ao consentimento do sadhaka ou sadhaka, a atuação somente do divino e a submissão ou entrega a esse seu conduzir, então tudo pode acontecer sem problemas. Este consentimento ao divino e uma rejeição a todas as forças egoísticas ou forças que apelam ao ego é a salvaguarda em todo o processo da sadhana. Gente, é assim, eu não sei falar sânscrito, tá? Eu não sei a pronúncia correta dessas palavras. Quem souber, por favor, me perdoe, eu não sei falar. Mas os caminhos da natureza estão cheios, aqui ficou um quadrinho em cima, vamos ver se eu consigo puxar isso para cá, estão cheios mesmo, de armadilhas. Os disfarces do ego são inúmeros. As ilusões dos poderes das trevas, Rakshasi, Maya, são extraordinariamente habilidosas. Aí temos que ficar ligados, atentos. A razão é um guia insuficiente e muitas vezes se torna um traidor. É a racionalização que tenta justificar nossos desejos, né? O desejo vital está sempre conosco, tentando nos fazer seguir qualquer chamado sedutor. Esta é a razão pela qual, neste yoga, insistimos tanto no que chamamos samarpana, se é assim que se pronuncia, samarpana, sei lá. Inadequadamente representado pela palavra entrega. Se o centro do coração está totalmente aberto e o psíquico está no controle, então não há questão. Aí a importância fundamental do contato com esse psíquico e esse psíquico ser trazido à frente. Essa condução do processo por uma consciência superior que se manifesta através do psíquico. Tudo é seguro. Mas o psíquico pode, a qualquer momento, ser velado por uma irrupção do mais baixo, se ele não estiver bem consolidado. São apenas alguns poucos que estão isentos desses perigos. E são precisamente aqueles para quem a entrega é facilmente possível. A guiança de quem, por essa identidade, é ou representa o divino, é nessa difícil empreitada imperativo e imprescindível. Bom, como o tema dessas palestras, a aventura da consciência, uma aventura sem perigo não é uma aventura. E aí não tem jeito. O jeito é você tentar trazer esse psíquico à frente. É a única segurança, porque nós não temos um guru aqui. Sri Aurobindo já foi. Você fazer um contato direto com ele, será que é com ele que você está fazendo contato? Não é algum desses poderes da escuridão aí que entra no meio? Eu já vi, assim, como fala, uns grupos, eu não sei se é espíritas, que o Sri Aurobindo baixou lá e mandou mensagens lá para esses grupos. Já li isso aqui, assim. Eu não reconheço a fala de Sri Aurobindo naquelas mensagens. Quem será que está se travestindo de Sri Aurobindo e falando lá? Né? Não tenho capacitação para responder isso. Mas que não é Sri Aurobindo ali, não é. Eu leio muito Sri Aurobindo há 38 anos, não reconheço o Sri Aurobindo naquela linguagem, só se ele mudou muito depois que ele saiu dessa, mas eu não acredito, não. Bom, aqui agora, nós vamos fazer uma prática. Antes dessa prática, tem aqui um sonho de Jung, Carl Jung. A gente estudou aqui em Ribeirão um paralelo do pensamento de Jung com o pensamento de Sri Aurobindo. E esse sonho de Jung, aqui um dos primeiros sonhos dele, é muito representativo dessa questão do psíquico.
Também vai ficar difícil para quem está no celular ler. Eu vou ler aqui. Então, Jung contando sobre um sonho dele. Eu estava em uma casa que não conhecia e tinha 2 pavimentos. Ela era minha casa. Eu estava no andar superior. Descendo as escadas, eu cheguei no piso térreo. Ali, tudo era muito antigo, e eu pensei que esta parte da casa deveria datar aproximadamente do século XV ou XVI. Ali, era tudo muito escuro. Eu passei de uma sala a outra. Cheguei a uma pesada porta e abri. Além dela, eu descobri uma escada de pedras que conduzia ao porão. Descendo novamente, eu me encontrei em uma bonita sala abobadada que parecia extremamente antiga. Eu olhei mais atentamente para o chão. Ele era feito de blocos de pedra. E, em um deles, eu descobri uma argola. Quando eu puxei essa argola, o bloco levantou-se e eu novamente vi uma escada de degraus estreitos de pedra conduzindo para baixo, para as profundezas. Essa também eu desci e entrei em uma caverna de baixa altura, escavada na rocha. Uma espessa poeira repousava no solo e na poeira estavam espalhados ossos e cerâmicas quebradas, como remanescentes de uma cultura primitiva. Eu descobri 2 crânios humanos, obviamente muito velhos e parcialmente desintegrados. Então eu acordei. Mais para frente no texto, o Jung ele fala que este sonho, ele analisando esse sonho, meditando, vamos dizer assim, nesse sonho, ele chegou ao conceito de inconsciente coletivo. Essa caverna no fundo do porão da casa tem um paralelo grande com o que os textos antigos indianos falam, né? A caverna no fundo do coração. Você tem o coração emocional de sentimentos mais profundos. No fundo desse sentimento tem ainda uma caverna, que lá no fundo da caverna tem um ser, eles falam, não maior que um polegar, que é esse ser psíquico, que é o que está em contato com esse superconsciente, que é o que te pode conduzir com segurança no caminho do yoga, que pode te trazer essa facilidade. Então, a conexão do psíquico com a consciência mais alta é o principal meio do CID. Concentração no coração e na cabeça. Aspiração para a descida da paz, em negrito, poder, luz, conhecimento e Ananda. E aqui uma frase do Sivananda que eu achei bem interessante para nós hoje. 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de pregação. Então, eu vou interromper essa pregação aqui que eu estou fazendo e vamos tentar um experimento aqui. Vamos tentar, eu vou colocar uma música e vou propor para vocês uma concentração. Da gente buscar essa caverna no fundo do coração e o seu eu mais profundo. Quer dizer, é um mergulho no seu subconsciente. As linhas xamânicas, eu conheci umas 2 ou 3, elas usam drogas para esse mergulho no subconsciente. O xamã lá da Sibéria, né, que a gente conheceu aqui em Ribeirão Preto, eles vieram aqui, veio dar um curso, a gente fez o curso e tal, tudo interessante. A hora que você vai ler o livro, Nossa Senhora, né, quem leu o livro, lembra? Eles usam aquele cogumelo Amanita muscaria para esse mergulho no subconsciente entrar em contato com esses planos mais profundos. O xamanismo lá do América Central, Dom Juan e não sei o quê, usa o cacto, né? Peyote, parece, mescalina. Qual é o problema disso? Eles conseguem entrar em outros planos e contactar. Sri Aurobindo fala que você vai fazer contato com seres do plano vital. Não são os planos espirituais mais altos, são seres do plano vital. E aí você não sabe o que você está contactando. Mas o problema maior são 2. O primeiro é que você fica dependente de alguma coisa exterior a você, alguma substância. O segundo é a consequência do uso dessa substância, que vai
destruir células no seu corpo. Então, é um problema. Aqui a gente vai tentar mergulhar no subconsciente, buscar esse centro no fundo do coração, que é a guiança, vou usar essa palavra, guiança mais segura que pode ter, porque a gente não tem acesso a um guru com ISO 9000. Então, eu vou colocar uma música, essa música tem, se não me engano, 9 minutos. Eu vou propor para vocês, então, fechar os olhos e tentar contactar o emocional, atrás do emocional, alguma coisa no centro do seu ser, aqueles momentos que a gente está mais sozinho com a gente mesmo, um lugar que ninguém pode ir com a gente, só a gente vai lá, aqueles momentos mais silenciosos, e tentar sentir essa presença no fundo, certo? É 9 minutos.